Então nós vamos abrir novamente a nossa Bíblia no Salmo 66, do versículo 13 ao versículo 20, que é a nossa reflexão. Salmo 66, versículo 13 ao 20. Tem por tema nessa reflexão: prontidão para cumprir o meu voto. Semana passada nós falamos acerca gratidão pelo poder e a soberania de Deus. E aí nesse salmo ele vai continuar falando, porque ele vai apresentar aqui esse culto público de ações de graças, onde os fiéis devem estar prontos para agradecer, como estão prontos para pedir. Olha comigo o versículo 13, ele diz assim: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. É interessante porque ele diz que vai à casa de Deus, e o salmista está dizendo que vai pagar os seus votos, votos que ele fez. Não foram votos que Deus pediu que ele fizesse, e ele diz que vai pagar os seus votos. E aí ele vai mostrar a razão dele pagar os seus votos. Olha comigo, versículo 14: eu vou pagar os meus votos que proferiram os meus lábios. Então foram com a sua boca que ele faz um voto a Deus. É ele quem pede, é ele que vai diante de Deus e faz um propósito com Deus. Ele não está dizendo que foi Deus que o mandou fazer esse voto, mas é ele que está dizendo que ele fez esse voto. Então ele vai entrar na casa de Deus com ofertas, com holocaustos, para pagar esses votos que proferiram os seus lábios, os lábios dele. E aí ele diz: e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Eu quero chamar a sua atenção porque isso aqui é muito interessante. A grande verdade é que nós não estamos diferente do salmista aqui, porque da mesma forma que nós nos apresentamos diante de Deus, e a grande maioria das vezes nós adentramos diante da presença de Deus para pedirmos. Então a nossa angústia é tanta que nós fazemos promessas, e essa promessa é voto. E a gente entra diante de Deus com tamanha angústia que a gente começa a fazer votos sem pensar sequer se eu vou ter condições de cumprir isso, sem pensar sequer se Deus está concordando com isso, sem pensar nas implicações do meu pedido, da minha promessa. É muito natural as pessoas chegar final de ano, a virada do ano, se reúnem na igreja, e eu não estou dizendo que isso é errado, isso é muito bom, poder estar orando na igreja na virada do ano, se tiver essas condições é uma bênção. Mas o grande problema é que as pessoas nesse dia fazem um monte de promessas, às vezes são incentivadas a fazer promessas, mas promessas sem base, sem fundamento, sem se pensar se vai conseguir cumprir essa promessa. Então, e geralmente a maioria das vezes está na angústia fazendo isso, está na ansiedade fazendo isso, está na pressa fazendo isso, está na condição do imediatismo fazendo isso, sem sequer pensar nas implicações daquilo que eu estou fazendo um voto ou prometendo alguma coisa para Deus. Então nós seres humanos, nós temos uma facilidade de prometer. A gente não tem dificuldade de prometer, a dificuldade nossa é cumprir, mas a gente consegue prometer com muita facilidade. Mas quando nós olhamos aqui para o salmista, ele entrando na casa de Deus,
só que ele entra com um propósito, dizendo que ele vai cumprir o voto que ele fez, que ele vai pagar o voto que ele fez, e ele vai pagar aquilo que proferiu os seus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Então ele está diante de Deus, ele profere, e ele está num dia de angústia, e foi a sua boca que prometeu tal voto. Então o grande problema não é eu prometer, a dificuldade não é eu prometer, a dificuldade é eu cumprir. Se nós formos fazer uma autoanálise, nós vamos perceber que nós prometemos muita coisa para Deus, que tem coisa que a gente prometeu já até esqueceu, e que não cumprimos. A gente não cumpriu. A grande verdade é que Deus não pediu para a gente prometer nada. Deus não promete, não pede para a gente prometer nada, não pede isso. São seres humanos que se dispõem a prometer e fazer voto, e a Bíblia diz: se você prometeu, se você fez um voto, cumpra o voto que você fez. E o que o salmista vai fazer é que ele vai cumprir o voto, e ele pediu no dia da sua angústia, e a sua boca prometeu isso. Ele vai dizer aqui no versículo 15, olha comigo: oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabrito. Então ele vai oferecer um animal, e ele terá todo o trabalho para oferecer esse animal, porque não era simplesmente pegar o animal e jogar lá em cima do altar, não. Ele tinha que pegar um animal sem defeito, né? E ele tinha que limpar esse animal, não era simples assim, ele tinha que limpar todas as vísceras do animal e depois oferecer, né? Tinha que ser um animal, o primogênito, né, dos animais, e tinha que ser sem defeito, tinha que limpar ele, tinha que deixar pronto para depois oferecer. Então ele vai ter um trabalho para oferecer esse holocausto, ele vai ter um trabalho para oferecer esse carneiro. Ele está dizendo que imolarei novilhos com cabritos. Então ele vai oferecer com aromas de carneiro, imolarei novilhos com cabritos. Então perceba que haverá um grande trabalho aqui, para que ele cumpra o seu voto. Então o que eu quero que você entenda, que é fácil prometermos, o difícil é cumprir, porque cumprir dá trabalho. Porque cumprir requer de nós esforços, dedicação. O que o salmista está apresentando é que ele vai ter que ter uma dedicação, um cuidado, para apresentar a sua oferta, para cumprir o seu voto. Por isso que prometer é fácil e cumprir é difícil. Mas quando o meu coração está determinado, mas quando eu reconheço a graça de Deus e tudo que Ele tem feito, e obviamente Ele está se referindo a estas duas figuras de livramento que Deus fez. Por exemplo, quando Ele converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, e ali eles se alegraram. Ele em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exaltam os rebeldes. É logicamente que ele está falando quando o mar aberto, quando o mar vermelho se abre, quando eles passam com os pés enxutos, e na sua gratidão ele faz um voto, na sua angústia ele faz um voto. Então agora, depois dele experimentar, vivenciar e viver o grande livramento de Deus, ele então agora quer cumprir o seu voto. E para cumprir o seu voto, aí precisa de empenho, precisa de dedicação, precisa de compromisso. Vou repetir, não é só prometer. O cumprimento do voto acarretará, muitas das vezes, dificuldades, mas tem que haver determinação. E aí ele vai convidar no versículo 16: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus. Agora
ele não está falando a terra. Na primeira parte ele falou da terra, mas agora ele está falando do céu, dos servos de Deus. Vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. O que entende aqui é que ele está falando de algo particular dele. Olha o que Deus tem feito à minha alma. Vinde ouvir todos vós, porque eu vou contar o que Deus tem feito à minha alma. E aí ele vai falar, olhe comigo aqui no versículo 17, o que Deus fez. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, se eu não tivesse buscado uma vida pura, uma vida limpa e cheia de amor por Deus, ele está dizendo que o Senhor não o teria ouvido. Se o coração dele não estivesse centrado em Deus, se o coração dele não estivesse purificado pela verdade de Deus, o Senhor não ouviria. Não ouviria. Certamente ele está dizendo que tudo está na conformidade e na vontade de Deus. Versículo 19: entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz do coração. Ele está logo levando o pedido dele, que Deus sondou o coração dele e que Deus cumpriu o desejo do coração dele. Olha aqui, entretanto me tem Deus ouvido e me tem atendido a voz do coração. E aí ele vai cantar: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então ele demonstra um coração transbordando de gratidão, um coração que não condenará seus sentimentos. E nisso que nós temos uma adoração ideal, dirigida a Deus, apelando para incluir os que o amam. E ele mostra que uma condição para recebermos as respostas às nossas orações, que é termos então uma vida pura e limpa e uma vida cheia de amor. Davi sabia que a sua oração fora atendida, pois ele tinha cumprido as condições, e esta resposta ela vem da graça de Deus e não de obras meritórias. Meus irmãos, prontidão para cumprir o nosso voto. O que eu deixo para vocês aqui nesta manhã, nessa reflexão, é que com a mesma prontidão que eu tenho para pedir, com a mesma prontidão que eu tenho para fazer promessa, e esta é a grande razão de muitas orações não serem atendidas, porque o coração não está segundo a vontade de Deus. Essa é a razão porque nós estamos cheios de prontidão para pedir, mas não temos a mesma prontidão para cumprir aquilo que nós prometemos. Que nesta manhã nós possamos refletir nisso, com a mesma alegria, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com o mesmo esforço, com a mesma determinação que nós chegamos diante de Deus e pedimos e fazemos votos, fazemos promessas, que nós venhamos ter a mesma determinação, o mesmo esforço, a mesma prontidão, a mesma alegria em cumprir aquilo que nós falamos. E como que nós vamos conseguir cumprir isso? Se estiver de conformidade com a vontade de Deus. Isso não é mérito seu, mas é de Deus. Não era mérito de Davi, mas de Deus. Deus nos ajudará e nos dará graça para cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor. É proibido prometer? Não. É proibido fazer voto? Não. É logicamente que eu não estou falando desses votos doidos aí, mas cumprir esses votos são votos segundo o coração de Deus, que alegra o coração de Deus, que glorifica o nome de Deus. E se nós estivermos prontos com o coração puro e limpo, Deus responderá às nossas orações e atenderá o nosso voto. Amém? Que nós possamos tomar isso para a nossa vida, prontidão para cumprir o nosso voto. Deus abençoe a todos.